E aí, galera, tudo bem? Bom dia, bom dia. Aqui é Y Cabral aqui na Digital Edu, né? A Digital Edu é maravilhosa, aqui é o hub de conhecimento, né? E eu sou o âncora, tá? Da agilidade aqui na Digital Edu. Galera, a parada é o seguinte, a Digital Edu, ela está sendo transmitida todo sábado, né? É o sábado de agilidade. Ele é transmitido no Facebook, são 2 contas do Facebook, no LinkedIn Digital Edu, no YouTube do Wagner Drummond, né? E o Facebook também do Wagner Drummond, e no YouTube, tá? Tanto do Wagner Drummond como da Digital Edu. E também na plataforma digitaledu.com.br. A parada é o seguinte, aqui, tem 2 recadinhos, né? O primeiro a gente sempre dá, é que esse episódio aqui na Digital Edu, você tem a possibilidade, no final do episódio, tá? O Wagner aqui, ó, o dono da parada toda aqui, ele justamente vai ceder um link para vocês, né? Para quem já é inscrito aqui na digital, né, digitaledu.com.br, você gerar um certificado, tá, de participação desse episódio, que vale PDU, ele tem uma porção de vantagens aí, faculdade, colégio, tá? Então tem uma porção de trabalho, você pode usar, tá? Justamente como é que se diz? Esse certificado, deixa eu só botar um negocinho aqui, deixa eu botar um negócio aqui rápido, agora foi. É o que o meu título, né, aquela manchete estava host do Pipoca Ágil, agora eu botei âncora de agilidade Digital Edu, perfeitamente. Então a ideia é justamente esse primeiro recado, gente. Quem tiver fora da plataforma digitaledu.br, nas redes sociais, vem para digitaledu.com.br, se cadastra, ou que já é cadastrado, já entra direto, e você, no final desse episódio, no chat da Digital Edu, a gente vai disponibilizar o link para a gente gerar aqui o certificado de presença que vale PDU, vale para trabalho, colégio, faculdade, isso tudo, tá bom? E o outro recado é o seguinte, já está aberta as inscrições para você participar como palestrante, como ouvinte, tá? Do Conajaio, né? Do Congresso de Agilidade. Tá? Eu não me lembro qual é a data que vai acontecer. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Conajaio. Tá? É o 7º congresso. Ele é 100% online. Tá? Vai ser, ó, vou até colocar aqui para vocês verem. Deixa eu apresentar aqui, para vocês verem aqui o Conajaio. O que é o Conajaio? Para quem não conhece o Conajaio, ele é o Congresso Nacional de Agilidade. Tá? Quero participar ou quer reportar uma palestra. Ou você eu quero patrocinar o evento. Tá? É dia 21 até 23 de outubro de 2025. É a 7ª edição. Eu acho que eu já participei como palestrante de 2. Acho que foi de 2. Ou se eu escrevi em um, não fui porque eu estava doente, ou coisa assim, não estava com Covid. Mas eu já participei do Conajaio, que é muito legal, reúne muita gente, pô, é sensacional, vale a pena. Beleza? Então tá, esses são os 2 recados aqui da Digital Edu. A parada é o seguinte, hoje o convidado é um cara interessante porque, assim, eu, como Y Cabral, eu converso com muita gente, falo com muita gente vem falar comigo e tudo. E esse camarada aqui, a gente estava prestando serviço na mesma empresa, né? Aí ele veio conversar comigo, né? Pediu umas dicas direitinho, queria me conhecer e tudo. Aí falei com ele, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um episódio lá no Pipocagem. Ele foi. Aí foi legal pra caramba. Falei, cara, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui na Digital Edu também, pra galera da Digital Edu, tá? Então a gente vai falar sobre agilidade, sobre vida, sobre como é que é ser ágil numa consultoria, coisas desse tipo, tá legal? Vai ser um bate-papo que nem no Pipocagem, é super informal, não tem roteiro, isso que é bom, tá? Então tá, vou chamar o nosso amigo aí, ele vai dizer de onde é também, de onde ele está falando, tá bom? Vou chamar o nosso mais novo velho amigo. Isso eu recebi, essa homenagem, vamos dizer assim, essa dedicatória. O sogro da minha filha mais velha, ele lançou um livro
acho que com 80 anos, eu acho, ele lançou um livro. E acho que era a segunda vez que eu tinha visto ele, a terceira vez no máximo. Ele não sabia que eu ia na livraria. Não tinha avisado. Eu fui, ele ficou surpreso, e que legal. Aí ele escreveu na dedicatória: ao mais novo velho amigo. Então é consideração, né? Então eu tento fazer isso com as pessoas que me agradam, que eu gosto, que bate o santo, né? Como falam algumas gírias aqui carioca. Então tá legal, vamos chamar o meu mais novo velho amigo, Daniel Márcios. Tudo bem? Bom dia. Fala, Ibson, bom dia, cara. E parabéns aí, atrasado, né? Foi ontem, mas dando já mais uma vez os parabéns aí, ficando mais velhinho. Cara, é impressionante esse negócio de tempo na Terra, né, cara? A gente passa por cada situação, às vezes acha que você não tem solução, não sei como é que você se desespera, mas para muita coisa tem solução. Para outras não, tem que aceitar e bora para frente. Mas a parada é o seguinte, Daniel, quem é o Daniel na fila do pão aqui, o pessoal da Digital Edu aí? Diga aí, quem é o Daniel Márcios? Cara, o Daniel é o cara mais humilde aí, um cara que sempre tá correndo atrás aí das informações, né? Eu comecei na agilidade, na verdade eu comecei na TI, não lembro o ano, mas faz um tempo. Meu pai ainda era cosipano e ele trabalhava com COBOL, né? E aí você tem aquela coisa do filho querer seguir a carreira do pai, né? Quando era mais novo, ele tinha meus 12 anos. Eu falei, pai, eu vou ser da área de TI. Naquela época era processamento de dados, se eu não me engano. Isso aí. CPD, ele trabalhava no CPD da Cosipa. Aí eu falei, não, eu quero ser igual a você, que não sei o que. Depois eu vi onde eu me meti, né? A bucha que eu me meti. Mas aí eu fiz um curso de HTML, você lembra desses cursos que tinha? Sim, lembro. Que era TD, TH, aquelas tags, né, que você colocava read, body, simplesinho, né? Mas aquilo já era um programa, né, pra gente naquela época. E aí eu dei uma pausa na minha carreira, cara, que eu fui ter uma banda de rock. Caramba, que legal. Evolucionei. Eu abandonei lá a ciência da computação e fui ter uma banda de rock. A gente gravou, inclusive, com o produtor do Charlie Brown na época. Então, que legal, é maneiro. A gente tentou viver da música e tal. Aí eu caí, acordei na realidade, voltei para a área de TI e voltei estudando com tudo, né? Eu fui para a área de agilidade mais ou menos em 2015, foi a minha primeira experiência ali na Secretaria do Meio Ambiente. Eu tive uma oportunidade ali numa empresa e aí que eu comecei, né, a pegar mais informações. Eu fazia Kanban e achava que fazia agilidade, né? Aquelas síndrome do pensamento, né, de você acha que você é tudo, né, no início, não, já estou sabendo, estou craque, e quando você vê, você não aprendeu nada ainda, você tem muito pela frente, né, tem muitos processos a passar ainda. E aí, fui fazendo o LSCP, né, com a Ana Soares, tive muita mentoria ali com ela, né, muita explicação, e conheci o Ibson agora, né, a gente trabalhou na mesma empresa há 2 anos e meio, sem saber que a gente trabalhava na mesma empresa. Aí, no último dia lá da empresa, eu conheci o Ibson. E aí a gente começou a se conhecer e ele me deu essa oportunidade, né, de estar aqui. E um cara sensacional, né? Não tenho o que falar. Pouco tempo que eu conheço, humildade pura, assim, né? Vejo que gosta de ajudar as pessoas, um cara que compartilha conhecimento, um cara que eu vi a tamanha dimensão que ele tem na agilidade, né? De pessoas, né, que seguem ele ali. E nada mais importante da gente estar no meio dos melhores, né, para a gente fazer network e aprender mais com eles. Então, obrigado aí pela oportunidade, Ibson. Não, tamo junto, cara. Isso aí, cara. Eu acho que quando a gente fala muito sobre agilidade, aí vem aquele clichê, né? Mas eu sempre falo desse clichê que é muito sobre pessoas, né? E eu caí nessa também. E é normal acontecer de você, né, começar a vislumbrar um mundo novo e você seguir muito by the book, né, cara? Eu já falei em outras, não sei se aqui na Digital Edu eu já falei, mas eu fui na analista de requisito, né, analista de negócio, e depois você PO, né, a Product Owner, né? E eu era o dono do produto. Eu lembro que eu me quebrei a cara, cara. A gente tem que contar às vezes as derrotas. Eu quebrei a cara assim, mas é bom que a gente aprende e eu quero passar isso pra galera, que é o seu comigo.
eu entrei num lugar que era assim, a gente era o job lá era agência de turismo, e, por exemplo, a agência de turismo é tipo, cara, tem várias modalidades, né? Passeio de turismo, passeio cruzeiro, aluguel de carro, e era dividido, o projeto estava todo dividido nessas categorias, o projeto em si, e tinha um PO mais ou menos para cada modalidade ali, né? De negócio. Mas todos permeavam no pagamento, tem algumas áreas bem que eram juntas ali, né? Aí eu entrei lá, né? Como PO. Aí eu comecei a, teoricamente, né? Perguntar, vem cá, galera, agora a partir de hoje eu produto. Todo mundo escrevia história, porque não tinha um PO, e todo mundo. E eu caí na asneira de seguir, né, o baile boa, que não, você é o dono do produto, agora você. E eu não tive tempo e nem sapiência, vamos dizer assim, experiência de esperar analisar o ambiente. Né? Aí o cara chegou assim, você é o dono do produto? Então tá legal. Cara, tomei ferro. Tomei, assim, foi um negócio, fiquei tão... Aprendi na prática como não fazer, tá? E eu falo pra galera, seja humilde, né? Assim, você acabou de ver um negócio agora, muita teoria, você é o dono do produto, você é aquilo. Já aconteceu alguma coisa parecida? Se não quiser contar, não tem problema não, mas alguma coisa que você, pô, cara, acho que eu vou abafar aí, e acabou que saiu pela culatra. Já aconteceu ao contrário, né? Com a experiência já que eu tinha, eu entrei numa equipe e tinha um desenvolvedor que ele era muito bom, assim, de lidar com pessoas e tal. E tem muita gente que, no meu caso, vê como uma ameaça, né? Aquela pessoa, né? O desenvolvedor fala, meu, esse cara aí, ele quer tomar meu lugar, vai me dar trabalho, que não sei o quê. E aconteceu ao contrário, cara. Eu comecei a capacitar o cara, vi que ele tinha, né? Eu vi que era uma necessidade também do mercado não ter tantos Agile Master ali, né? Preparado, e eu vi que ele tinha algo diferente. E eu adoro pegar esses caras e transformar em líderes, né? Legal. Só que eu vou sondando, né? Aos pouquinhos, vejo se o cara não vai se corromper ali, né? Porque às vezes a liderança te dá aquele ar de não, eu posso tudo, eu sou o cara, né? E de humilhar os outros. Ele saiu muito bem no soft skill dele, no comportamental. E aí não é que aconteceu mesmo. Aí eu capacitei lá o cara, né? A gente conviveu junto aí 1 ano e meio. Eu dava uns materiais para ele ler, ele lia tudo, vinha me fazia pergunta. Aí o que aconteceu? O budget dele era muito menor que o meu, né? Ele era um júnior na época ali para pleno, eu era um sênior, aí ele ficou no meu lugar. E eu não vi nada mal nisso, entendeu? Sim. Eu não vi nada mal nisso. Falei, meu, vai aí, cara. Eu sempre falava assim pro pessoal, pro meu time, né? O que ninguém te tira na vida é conhecimento. Então, você leva conhecimento, então você não vai chover empresa para você, entendeu? Com conhecimento. Então, é uma questão de tempo, né? E ele ficou no meu lugar, e eu acho que parece que ele está até hoje lá. Mas eu fico feliz, cara. Se fosse um tempo atrás, no início, eu ia falar, não, já ia dar umas cutucadas no cara, já ia pôr ele para outro time, né? Não, sou eu que mando aqui. Então, acho que é tudo uma maturidade e experiência, né? Com certeza. E outra coisa que o empirismo, né? Aprendendo com os erros, né? E o interessante, o tema aqui, como é na visão de consultoria, né? Agilidade, a gente que faz parte do universo de consultoria, uma das habilidades que eu falo para as pessoas que estão fazendo transição de carreira, tá? Estão começando agora na agilidade, não sei, tá? Cara, é você ler o ambiente. Você, como consultor, você tem que ler o ambiente. O que está acontecendo à sua volta? Você entrou numa empresa, ainda mais agilidade. Nós somos as pessoas, quando entramos numa empresa em transformação digital, nós somos os ETs, né? O cara chega lá, pô, mas esse cara vai dizer como é que eu tenho que trabalhar. Eu já trabalho aqui há 20 anos, há 15 anos, né? Exato. Então, a gente tem que ter um soft skill muito bem apurado, né? Não, cara? Eu acho que você que trabalhou com equipes, né? E com muita gente, às vezes a pessoa que é da empresa, tá? Consultoria também, quer dizer, são dois universos ali juntos, trabalhando juntos, não é isso? Exatamente. Nosso maior obstáculo, né, que eu percebo assim nos clientes é a resistência cultural, né? Sim. A gente entra no ambiente tanto do cliente quanto do time que você pega. Por que eu falo isso, né? Por isso da importância do
você ter um onboard saudável, né? Por quê? É muito bom o RH estar muito alinhado com a liderança, porque é a partir desse momento que começa o seu time, né? Essa percepção que você fala é desde a entrevista do cara até ele fazer o onboard dele no time. E por que isso? Tem muita resistência, às vezes, da parte do seu time, do seu próprio grupo. Fala assim, às vezes não tem paciência com a cultura ágil, né? Porque leva tempo. Os caras querem imediatismo, né? Eles querem fazer a coisa acontecer já na primeira sprint. E não preciso de cerimônia, não preciso de dele. Então, é uma tarefa muito árdua do Agile Master ter essa percepção, né, de quem melhorar, de quem a gente pode contar nesses momentos, né? E do cliente também. Ele vem de uma cultura de anos ali, né? Dentro da empresa dele. Aí chega você mesmo falando, né? Chega o ET lá, que é por ordem todo mundo, que é por processo aqui, que é por agilidade ali, e o cara tem aquela cultura, não, o pessoal de cima falou que tem que ser agora essa demanda e tem que encaixar aí na sprint. Não, peraí, não é assim. Vamos negociar, vamos planejar, vamos conversar junto. Então, acho que leva um tempo, né, a cultura ágil para ser inserida, né, dentro do ambiente. Então, eu acho que a paciência é primordial ali no início, né? E você tentar sempre colocar para eles, né, um cenário fácil de absorver. Por isso que eu acho importante a gente fazer mais dinâmica no início, para eles entenderem como que é a agilidade, né? Para eles terem uma noção do todo futuramente, o que a gente vai entronizar ali no processo, né, de agilidade ali do Scrum e demais ferramentas que a gente usa para ajudar. Você falou coisa bem interessante, né? Porque eu lembro que eu entrei num time, né? Vamos dizer assim, um time de times, né? Uhum. E a pessoa que estava gerenciando isso tudo falou assim, falou assim mesmo, todo mundo aqui é macaco velho. Assim mesmo, né? Todo mundo aqui é macaco velho, então, meu amigo, pode cobrar mesmo, pode. Não, mas eu falei, calma, gente, não é bem assim não, porque aí foi legal porque tinha um líder técnico lá com a gente, que ele justamente fez, eu vou tentar logar aqui como é que se diz? Na Digital Edu, aqui, para eu ler a mensagem lá do grupo, né, que está da Digital Edu. Aqui nessa transmissão, a gente só consegue ver como é que se diz? As mensagens que estão aqui no LinkedIn, no Facebook, mas da plataforma eu não consigo ver. Vou ver se eu entro agora na plataforma, para ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Esqueci a senha. Não sei onde está a senha, não, mas tudo bem, deixa eu rolar. O Wagner, de repente, ele me dá uma olhada aqui. Estou tentando entrar na plataforma aqui, mas não estou conseguindo. Senha, sim, né? Esqueci minha senha. Mas a parada é o seguinte, cara, você disse tudo aí, cara. É para as pessoas entenderem que para a gente fazer a transformação ágil digital, isso demanda tempo, paciência, tá? Não é a imposição, tá? Ela pode até ser feita, por exemplo, até esse líder, ele chegou para a galera e falou assim, gente, vocês vão ter que escrever critério de aceite, DOD, tem que escrever. É obrigado a escrever. Aí legal, foi. Aí o cara lá escrevia tudo, e depois de um certo tempo, eles viram que aquilo era valoroso, tá? Essa obrigação, essa coisa de comando e controle que foi na hora, foi muito gozado. Eu falei assim, tem coisas que são para cima, de cima para baixo. É engraçado, né? Por que a equipe tem essa resistência, né? De não escrever DOR e nem DOD? Eles têm medo, eu não sei. Você explica. Preguiça. Às vezes preguiça, às vezes que não vai valer a pena documentar, que, né, a agilidade não tem documentação, pelo contrário. E é um respaldo, né? Eu falo assim para as pessoas, cara, você escreve critério de aceite lá, DOR, aquela função toda, cara, é um respaldo, você se cerca ali, até, pô, gente, sim, não está pronto o negócio ainda, não está pronto para eu fazer, e não está pronto de feito, né? Não está feito. Começar também, né, às vezes. O DOR para começar e o DOD para terminar. Isso. Então, o que eu acho interessante é essa nossa postura enquanto transformador ágil digital, como consultor, é ter essa leitura do ambiente. Você não vai chegar de frente, batendo de frente com o pessoal, que a resistência piora. Sim. O que é legal você mostrar resultado
né, do que você está fazendo, sem mostrar os jargões ágeis ainda. Eu acho que você é a favor do jargão ágil, assim, logo de cara, de primeiro, os nomes em inglês, aquela confusão toda. O que você acha disso? Acho que não, acho que o primeiro é você entender teu time, né? Você falou tudo ali, né? Você fazer uma leitura, né, do seu time ali, entender cada perfil, né? Eu tô numa transição, né, de empresa, eu tô fazendo isso, né, no início. Então eu chamei um cara para um bate-papo, eu vi quem ele era, porque agilidade não é sobre processo, né, cara? É sobre pessoas. Então, pessoas motivadas vão te entregar produtos com qualidade. Pessoas desmotivadas não vão te entregar produtos com qualidade. Então, é muito bom ter teu tempo, né? Investir em pessoas. E depois os processos vão acontecendo naturalmente, né? Eles vão vendo o tipo de pessoa que você é. Eu tive várias empresas que eu entrei, os cara, eu tenho um jeito meio durão, né? Assim, quem me vê fala assim, pô, o cara parece ser mal antipático e tal, né? Não sei se é porque eu sou grande e tal, né? Eu não entendo. Às vezes eu passo essa impressão, né? Que eu tenho um cara de seriedade, né? Só que eu sou mal brincalhão. Aí na one já quebra o cara, entendeu? Aí a gente já tem mais intimidade, né? Eu acho que é muito importante se você sondar o ambiente antes, você ter esse feeling, sabe? De não chegar como chefe já mandando. Tanto é que a Jamassa não é chefe, né, gente? É, Quem tem essa, quem tem essa percepção que chefe, você está no caminho errado, nem entra que você vai se dar mal, né? É que nem um time de futebol quando quer derrubar o técnico, né? Então não entra nessa sim. de querer ser chefe, porque não vai dar certo. Então, eu acho que você tem que ser maleável, conhecer as pessoas que estão ao teu redor, ver quais são os atributos dele, tanto hard skill quanto soft skill, né? Que é o comportamental. E hoje em dia, eu creio que numa empresa, os 70% é soft skill, né? E 30% é técnico que eles contratam. Então, vale a pena você investir em caras que não têm tanto técnica, né? Mas um soft skill bom. E se o cara não tiver soft skill bom, você vai fazer ele ter. Como eu já peguei vários dev casca grossa, e na one-on-one você vai quebrantando o cara ali, né? Quebrando o coraçãozinho dele duro, coração de faraó que a gente fala, aquele coração duro, e ele vai ali se adaptando. Aliás, foi um dos melhores devs que eu tive, esses caras casca grossa. Os caras que não querem aceitar agilidade, os caras que não querem participar de reunião, os caras que não querem participar da dele diariamente, acho que não tem necessidade de fazer deles diariamente. Então é mais ou menos isso aí, pessoal. É importante a gente fazer essa sondagem antes da E gente produzir as ferramentas ágeis, né? eu já fui chamado uma vez, falei assim, eu me até um susto, né? Um gerentão me chamou. E Hum. caramba. Aí eu falei, tudo bem, Y, você pode participar de uma reunião aqui? Eu falei, tá legal. Ano passado. Aí os caras estavam desesperados. Foram dois momentos. Não, são duas áreas diferentes. Esse primeiro assim, eu tomei até um susto. O cara demorou. Meu Deus, o que, que eu fiz de errado? Tipo assim, o que, que eu fiz de errado? Sabe, o cara, oi, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu queria conversar com você. E demorou. Aí o cara contou a história lá que eles. Olha como é que são os lances. Os caras tinham feito toda essa transformação, né? Vou botar entre aspas, né? Transformação ágil teórica. Tá? Tudo no papel, processo, pá, fiz uma coisa. E lançou na segunda-feira. Tá? E já tinha, acho que 2 ou 3 semanas, que a galera tava todo mundo atropelado, tava uma confusão. Aí eu entrei nessa reunião, tá, com os gerentes. Aí, primeira coisa, um cara perguntou para mim, foi direto, Y, bom dia. Um outro cara que não era o cara que me chamou. Você tem uma coisa que eu queria assim de imediato com você? Você tem alguma ferramenta de engajamento? Eu falei, como? É para engajar as pessoas. Aí eu falei assim, olha, eu recebi um texto aqui, né, do que está acontecendo, assim, né, está acontecendo, mas uma pergunta básica, né, que eu vou fazer para vocês. Vocês conversaram com as pessoas antes? Ou só mudaram a chave? Tá aí a ferramenta. Aí o cara falou assim mesmo, não é precisa? Eu falei, meu amigo, tem que conhecer com quem você está lidando, quem vai entregar as coisas. Então isso não é de um dia para o outro. Cara, você tem que Exato. fazer um treinamento, né? Tem que fazer treinamento, tem que mostrar aos poucos. E os caras estavam desesperados porque achavam que teria um método, né? Um método A mágica, né, na hora. Vamos fazer ele é, ficar é, bom. eu acho o seguinte, cara, porque a gente vem muito, isso aí, cara, foi bom a gente entrar nesse, a gente vem muito do método anterior do século passado, que é o mecanicista. Você
está na fábrica de software, você é mais um. Você é o quê? Um desenvolvedor. Então você vai receber uma tarefa, você vai fazer. Entendeu? Se você não fizer, quer nem saber se você está doente, se não está doente, se está mal, se está com plano de saúde, não quer nem saber. Você tem que fazer. E o que eu achei legal na agilidade, nesse novo conceito de trabalho, é que a pessoa, né, as empresas olham a pessoa, né? Tanto que tem o RH nem se chama mais recursos humanos, já tem outros talent, não sei o que lá. O que quer ver o todo, né? O que está acontecendo? Tanto que eu peguei uma. Agora, quando eu falo recentemente, na última empresa que eu estou agora, cara, toda hora a líder falava com a gente, aí, como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Se tiver algum problema, fala com a gente. Se tiver algum problema de saúde, cara, fala com a gente. Então você vê a preocupação. Não era se a gente estava entregando, só a gente está entregando. E perguntando o que está passando com você mesmo. Porque, de repente, você está passando por um problema, família, saúde, não sei, algum problema assim, e isso vai atrapalhar o resultado. Né? Esse foi um caso. O outro caso foi assim. O outro cara me chamaram assim, Y, vem cá. A pessoa já estava com a cara espantada. Estava tudo no tradicional. E, assim, a moça falou assim, ó, só nesse requisito, eu entrego... Fico 3 meses fazendo documentação. Quando eu vou entregar para a fábrica de software, os caras, os desenvolvedores falam que está tudo errado. Não é nada daquilo. E claro que vai dar errado. Se você não chamou o desenvolvedor para você começar a desenvolver tudo junto, né? Cara, você tem uma ideia, um raciocínio, uma maneira de pensar. Se você não tiver o desenvolvedor junto, cara, você vai dar zebra. E a pessoa estava desgastada fisicamente, amigo. Já passou por isso também? Já bastante. Tem um cara, né? Eu sigo ele recentemente, ele chama Walter Longo, né? Ele é bem conhecido aí. Ele fala que a gente vai ter que deixar de ser high-tech para a gente ser mais high-touch, né? Ou seja, isso. A gente tem mais laços emocionais com as pessoas, né? Uma vez eu fui fazer um admissional, né? Há um tempo atrás. Aí a menina chegou lá, né, pôs o negócio no braço para medir a pressão, aferir a pressão, peso, tudo isso. Em nenhum momento ela olhou para minha cara, sabe assim, perguntando, nem bom dia deu. Eu falei, caramba. Sim. Então, eu acho que é importante a gente saber a sanidade mental, né, de que tá a pessoa naquele momento. Eu peguei caras virados que não tava sem férias, porque às vezes em consultoria você fica um ano na outra, né? Um ano na outra vai terminando os contratos, né? E o cara estava sem férias há 3 anos, parecia. E eu falei, não, cara, você precisa tirar férias. Você está totalmente cansado, né? Você está impaciente. Então, o cara tirou férias. Ele tirou 15 dias ali que ele pegou. E quando o cara volta, ele voltou outra pessoa, cara. Então, ele precisava daquele momento, né? Precisava daquele descanso, né? A mente do cara já estava acelerada, né? É um caso para isso, para a gente pensar nessas coisas também, né? São muitas reuniões, né? A tecnologia veio para ajudar, mas a gente, como ser humano, a gente precisa de um tempo também de qualidade, né? Então, eu vi a necessidade daquele cara, ele precisava de ajuda ali, né? E numa conversa one-on-one, por isso que eu falo da importância, ninguém quer perder tempo com o one-on-one, né, na equipe, eu faço mensalmente essa reunião para ver como é que o cara tá. E assim, não é um padrão também, eu deixo aberto. Se você quiser conversar antes, você pode me chamar. E hoje os devs me chamam, cara. Eles me chamam 4 vezes, às vezes, por mês, cara, para conversar. Porque eles viram a importância disso. Pô, não tem com quem falar, né? Isso. É muito interessante a empresa que você está, não sei se foi uma empresa passada ou atual, do RH, né? O talent se importar com isso, né? Pô, como é que você está? Né? O que você está vivendo, né? Não falar de técnica, de sistema, né? Do board do cara, não. Falar sobre ele, né? Como é que você está vivendo. Isso é importante demais, cara. Gozado que até quando a gente... até hoje, né, aqui nesse episódio, quando fala assim, na visão da agilidade, as pessoas esperam muita coisa de técnica, né? Esperam que o assunto seja técnico, mas a gente tem que ter essa visão de quem é que está atrás, né? Porque nem toda técnica da agilidade vai ser, né, imposto, né, ou imposta dentro da galera. Por exemplo, eu tenho um líder lá. Ele tem as tarefas dele para fazer. Mas
em algum momento, ele se sente inseguro e passa essas tarefas para você. Pô, dá para fazer isso? Aí, se eu fosse, eu como consultor, eu falei, não, vamos negociar, né? Eu não vou bater na tecla da pessoa. Não, mas isso eu não faço. Cara, Sim. a pessoa está, né, fazendo um trabalho novo ali. Né? Ela começou, né, na transformação digital. Primeiro tem que conquistar ela. Não adianta falar assim, isso eu não vou fazer. Pô, você está ali para ajudar e, de repente, você vai orientar essa pessoa. Você faz as tarefas ali, algumas tarefas. Pega isso para mim. Esse. Pô, legal, beleza. Mas tem gente que entra no by the book e está lá a raça, né, da pessoa, né, a coisa de responsabilidade. Isso eu não vou fazer. Isso, cara, eu acho que é um tiro no pé da pessoa. Exato. Quando, né, são, às vezes, tarefas simples, burocráticas, sempre você dá para adiantar, porque você tem que conquistar a pessoa ali, tem que conquistar a confiança dela. Você bater de frente, cara, isso é um problema muito sério. A gente, enquanto consultor, né, cara, a gente tem que conquistar o... Antigamente tinha muito disso, não sei se você lembra disso. O cara é fera pra caramba, então o cara é mal educado, ele pode ser um cara desagradável, mas ele tem um conhecimento. A gente precisa dele aqui. Tem que aturar o cara. Cara, ninguém consegue trabalhar assim. Cara, não antigamente dá era obrigado. Mas não dá mais para ser assim hoje em dia. Né? Mas ainda existe, né, esse perfil ainda, né? Sim. Bastante. Mas assim, eu falo sempre pro meu time, né? E dou a dica para alguns agilemaster que está começando. A primeira coisa a ser feita na empresa é a confiança. Acho que sem confiança você não dá para trabalhar, é como um casamento, né? Sem confiança ele não vai ser sustentado por tanto tempo, né? Acho que tudo é confiança. Se você não adquirir a confiança do seu PO, né, do time e todos os stakeholders ali envolvidos, não precisa ser todos também, mas importante é a PO e o teu time, né? Deixar as coisas bem transparentes no início, né? Eu falo que isso ocorre, Ibson, por causa de expectativas desalinhadas no início, né? Perfeito. Porque o cliente ele vem querendo que você seja a solução para a empresa dele, mas ele não sabe que ele também faz parte, né, do time. Ele também. Então ele espera o quê? Que a gente resolva tudo. A gente está te contratando para isso. E não é esse o cenário que a gente tem que ter, né? A gente tem que ter um cenário de time, né? A gente está no mesmo barco, né? A gente está no mesmo navio. Inclusive, os de cima deveriam estar no porão do barco, né? Porque eu já falei isso, né, em outro podcast contigo. Eu falei que a primeira pessoa que sabe que o barco está afundando é os dev. Sim. Então é muito bom o capitão estar alinhado com os caras, porque quando o capitão vê a água no navio, já acabou. A aplicação já não se sustenta mais. Então é legal a gente ter essa empatia, né, com as pessoas e buscar essa confiança de imediato. Que nem você comentou do DOR e do DOD, né? Cara, o desenvolvedor, ele precisa ter a importância de saber escrever um DOR, porque o DOR, né, eu falo que é a dor, né? É a dor do desenvolvedor. O que você precisa para começar, né, a escrever esse card, né? O que você precisa? Então, isso é a dor do desenvolvedor, que é a definition of need, na verdade, né, em inglês, né? Só que é a dor dele para com a PO. E o DOD é a dor da PO para o dev. Ó, eu só vou aceitar os teus cards se tiver essa definição pronta aqui no final. Então é muito bom a gente ter essas conversas alinhadas, né, no início, para ninguém chorar depois na review, né? Pô, mas tu não me pediu isso. Não, mas você não falou que... Você falou que ia me dar isso no início, também não teve. Então, tudo maleável, né, cara? As pessoas querem botar tudo muito na pedra, né? Tá escrito na pedra, vamos levar assim. Eu não vou aceitar seu card porque faltou um campo ali de 30 caracteres. Não, você pôs 28. Então, a gente precisa ser mais maleável como ser humano, né? Deixar de ser mais high-tech e ser mais high-touch, né? Acho que é mais ou menos isso. Pô, com certeza. Inclusive, foi ótimo você dar essa explicação, porque é o seguinte, o Wagner, na produção, ele está em outro evento aqui na Digital Edu. Então, ele já passou para mim, aqui, o link do certificado, tá? Para a galera aqui. Porque o que acontece? Quando ele está disponível, ele fica nos bastidores aqui, te recebe também, a gente bate um papo antes, e ele entra às vezes para dar um recado, tá? Falar sobre o Digital Edu. Né? E no final também ele sempre... A gente dá 5 minutinhos que a gente vai acabar... 9h45 a gente começa a diminuir,
para quando chegar a 9h50, a gente ficar até de 9h55, que aí eu mando. Gente, escutem aí. Quem está fora da plataforma, que tem gente fora da plataforma aqui. Tem gente lá no YouTube do Digital Edu. Você que está no YouTube do Digital Edu, vem para a plataforma digitaledu.com.br. Você que está na plataforma do YouTube do Wagner Drummond, vem para cá, para digitaledu.com.br, tá? Para vocês receberem o certificado, que quando der mais ou menos 9h55, der 45 minutos, aí eu disponibilizo. Então, para fazer isso, eu tenho que usar o quê? Eu tenho que usar o outro, a gente está vendo aqui, ó. A gente está se vendo aqui, né? Legal. Aí eu peguei ele aqui para ter o acesso ao. Como é que se diz? Ao chat. Tá? Então vai ser no chat da Digital Edu que eu vou mandar esse certificado. Tá legal, gente? Então fiquem tranquilos aí e vem aqui para a Digital Edu, entra aqui. Mas voltando ao nosso assunto aí, foi bom você falar que eu consegui fazer essa. Eu peguei a senha nova e já estou aqui. Mas a parada é o seguinte: o que você recomenda, Daniel, para as pessoas que querem mudar para a carreira de agilidade, cara? Como é que eu. Né? Como é que você. Quais são as dicas? Você vai para essa galera, olha, você está tentando vir para agilidade. Se você não é de TI, tem muita gente assim. Tá? Sim. Eu não sou de TI. O que você acha disso? Dessa transformação aí de carreira? Eu tô fazendo isso, né, com a minha esposa, né, cara? Minha esposa, ela tá tentando migrar da área dela, né, que é RH, né, ou talent, né, hoje em dia, para vir para agilidade. Acho que a primeira coisa é dedicação, né? Você tem que ter uma dedicação aí, né? Porque é um universo muito grande, né, de informações ali. É uma mentalidade, né, de mudança também, né, de confiança é importante também, né? E, cara, o resto é o tempo, né? A vivência, né? O próprio Scrum permite isso, né? A gente pratica o empirismo, né? Então a gente vai vivendo e aprendendo são os 3 pilares, né? Transparência, adaptação e inspeção, né? Então é mais ou menos isso. É você ter vontade, buscar informação, de preferência buscar os melhores aí, né? A seguir, que é o Ibson aí, né? Recomendo ele. Pipoca Ágil, né? Inclusive, você tem um projeto disso, né, Ibson? Aqueles que estão começando. Isso aí. Não sei se quiser falar um pouquinho, você já falou. Pode sim. Não, mas eu falo de novo, aí de repente tem gente nova aqui na plataforma Digital Edu, é o seguinte, lá no Pipoca Ágil tem um projeto chamado Simulação de Projetos Ágeis. Cara, isso, Daniel, tá me dando muito material para eu falar, porque tem muitas dúvidas ainda. Recentemente, cara, foi bom até você falar nisso, vou dar um disclaimer aqui, lá do Simulação. Se deixa eu abrir um parênteses só. Pode, claro, pode. Abrindo parênteses, Ibson, vocês têm que gostar de falar com pessoas, lidar com pessoas. Esse é o ponto crucial. Se você não tem paciência com pessoas, vai ser dev, né? Você é o computador ali, que é melhor. Desculpa te interromper. Não, você foi super cirúrgico aí nisso. Mas essa é verdade. E o disclaimer que eu falo aqui é o seguinte, gente, quando você se propõe a entrar nesse projeto, ou qualquer outro tipo de projeto, ainda mais assim, simulação. Simulação subentende que você já conhece alguma coisa. Aí você quer praticar, tá? Porque recentemente veio um camarada chegando assim para mim, Ibson, você pode me ajudar? Eu me inscrevi como SM aqui, mas não sei quando a gente começa nada. Aí eu falei, não, fica tranquilo, cara, eu vou te dar toda a ajuda. Aí eu passei lá o playlist para ele, né? Porque tem uma sessão em playlist de pílulas ágeis, tá? Mas eu recomendo para as pessoas, para como a gente está conversando aqui, né, chegou nesse momento de transição de carreira, leia bastante. Não precisa comprar curso ainda, amigo, tem muita informação, né? E eu acho interessante porque o universo ágil ele é muito aberto. As pessoas são muito receptivas. Tá? Eu recebi pessoas muito legais, vieram falar comigo, conversar antes de conhecer a agilidade. E isso você percebeu isso também na comunidade, cara? A galera mais aberta a essas coisas todas? O que você acha disso? Sim. O pessoal é muito acolhedor, né? Eu falo, né? Eu falo que a agilidade é do Brasil, né? É um povo acolhedor, é um povo que compartilha informação, né? Um povo que não tem vaidade, né? O pessoal, a maioria é humilde, principalmente os de cima, né? Eu conheço alguns, né? Que é o Ibson, né? Ana Soares, ali, o Paulo Caroli, você vê que é o tamanho humildade deles, né?
Então, acho que é um norte a se seguir. Acho que o primeiro passo mais importante é você fazer aí o Pipoca Ágil com o Ibson, aí nesse projetinho aí, né? Para você ter experiência do que você vai vivenciar no dia a dia numa empresa. Eu acho importante isso aí. E confiança, né, cara? Vamos que vamos. Isso aí. E é aquele negócio que você falou dos pilares também, né, cara? Você tem que ser um cara transparente, tem que ser um cara colaborativo, né? Eu acho que todos esses soft skills são, né? Interessante que a primeira vez trabalhei no Miro, né, na ferramenta Miro, aí uma pessoa chegou assim para mim, no grupo, nossa, que legal, tá todo mundo trabalhando junto, na mesma hora. Eu falei, cara, pegou o ritmo, o espírito da agilidade, é isso mesmo, colaboração, tá todo mundo... Por isso que é legal o Miro, né, a ferramenta de colaborativa de você, para quem não conhece, tá, gente? Procura aí, Miro, M-I-R-O. É uma ferramenta visual, né, e você trabalha colaborativamente ali, com cards, né, templates, tem uma porção de coisas legais aí que você pode trabalhar remotamente com várias pessoas ali. Tem uma história, Edson, do Miro, né? Você me lembrou agora, né? Você falando, tinha um colega meu, ele estava entrando para agilidade e falou assim, pô, Daniel, mas eu só sei arrastar card no Miro. Eu falei, cara, então tu sabe tudo. Porque o que aconteceu numa empresa? Ninguém sabia mexer no Miro, cara. Ia ter uma reunião para fazer o planejamento. Aí me chamaram, os caras correndo atrás de mim, Daniel, precisa mexer no Miro aqui, ninguém sabe mexer, a gente vai arrastar com o mouse e com o botão errado, ele não arrasta, ele apaga tudo. Porque o Miro tem nessa, né? Ao contrário ali do mouse, né? O botão, né? Aí eu fui. Aí olha a importância de eu ter conhecimento do Miro aqui naquele momento, né? Não ia sair o planejamento, porque era remotamente, né? Ninguém estava no presencial para ter os. Como é que fala o nome daqueles bloquinhos? Esqueci agora. Cola na parede lá, o post-it. Então era remoto e ninguém sabia. Aí esse colega meu falou: Meu, eu só sei arrastar. Eu falei, então você sabe tudo, cara. Tá vendo? E aí incentivar os outros, né, cara? A gente fazer os outros andar para frente, né? A gente ser um canal abençoador da pessoa, né? De compartilhar conhecimento. Eu acho que é por aí, cara. O caminho é esse. E é interessante que aqui no Digital Edu foi muito legal que o idealizador e o executor, o dono daqui, o Wagner, conheço ele logo no início do Podcast, conheci ele, a primeira vez foi em São Paulo, fisicamente, a gente conheceu fisicamente. E de lá para cá a gente tem feito muita coisa junto e tudo, aí quando ele falou que ia, né, a Digital Edu, ele ia ser um hub de conhecimento, não só de agilidade, mas de tecnologia, em várias áreas, não é só a área de agilidade, a área de gerenciamento de projeto, tem várias, VMO, sabe? E acho interessante porque é propagar, né, como você falou, conhecimento. Porque antigamente tinha esse esquema. Não, porque não tinha concorrência, então você era o bambambam. Não, esse cara sabe programar muito e der algum problema, tem que chamar ele de madrugada para ele virar à noite, para ficar aqui. Não tinha preocupação em você trabalhar de um jeito que, na sua ausência, outra pessoa pegaria. Sim. Né? Então, muita gente viveu do passado, em alguns momentos ainda, até hoje, independente da empresa, rola isso também. É porque só ele sabe. E a gente, justamente, a tecnologia agora é para justamente não acontecer isso, né? É você ter, ainda mais como desenvolvimento, você poder desenvolver de uma forma que todos compreendam, tá? Tanto que tem essas revisões de código, né? Essas ferramentas que fazem revisão de código, se o algoritmo está certo, né? Se tem a lógica está toda certa ali, e se ela pode ser inteligível para outra pessoa, né? Que antigamente não rolava isso. Interessante isso, né, cara? A popularização do desenvolvimento de software é muito grande, ainda mais agora com o desenvolvimento de plataformas no-code, né? Você não precisa codificar, é só você mexer algumas coisas, alguns componentes já pré-definidos, né? Você consegue fazer coisas, né? Como o meu primeiro site de Podcast foi justamente assim. Eu fui no Wix, sem digitar um código. O Wix, tudo, né? Um site pronto, né? Só arrastando, né, os objetos. É só arrastando os componentes e vai. Mas olha só, Daniel, a gente falou sobre o que é agilidade na consultoria, falou da sua vivência, né, do caso, né, da área. Falamos de desafios aqui dentro, né, quais são os desafios que ocorrem para a gente fazer a transformação. Nós somos os agentes transformadores ainda.
você acha que como é que vai ser o futuro? O que você pode futuro da agilidade? O que você acha da agilidade ou como no todo desenvolvimento de software ou agilidade no geral? O que você acha disso? Desde que eu entrei na agilidade, né, falam que o Agile Master vai morrer, né? É que nem o foco lá do COBOL, né? O COBOL, eu lembro quando meu pai trabalhava, ele falava, não, o COBOL vai ficar escasso, né? Daqui a uns 10 anos vai morrer o COBOL. E o COBOL tá até hoje aí, né? Então eu vejo um futuro, cara, bem próspero aí, com pessoas. Que nem o Walter Longo falou ali, né? A gente tem que deixar de ser mais high tech, né? Do que e ser mais high touch. Eu acho que vai ser isso, cara, porque a gente está chegando aí no limite da tecnologia, né, cara? A gente está chegando numa era de inteligência artificial, aí, né? A gente faz tudo pra gente. Então, eu vejo o programador montando bloco de código com a inteligência artificial, né? E a tecnologia, ela vai nos ajudar muito, né? A ter mais tempo para a gente ter comportamentos sociais melhores uns com os outros. Eu acho que a gente vai ter mais tempo com a família, a gente vai ter mais tempo. Eu sou aquele cara que vê o copo cheio, né, cara? Muita gente fala que a tecnologia veio para acabar com o ser humano, né? Para a gente não ter mais emprego e tal, mas não, acho que ela veio para dar mais tempo para a gente como ser humano. Então, acho que aqueles que pegarem esse feeling que ela veio para ajudar, a gente vai se tornar pessoas melhores, né? E tem área para todo mundo, cara. Acho que sempre vai surgir profissões novas, né? A gente mudou, né, aquela perspectiva de profissões básicas, né, que era antigamente, ou você vai ser professor, vai ser médico. Agora, Agile Master, tem muita gente que não conhece essa palavra, né? Quando eu falo que eu sou Agile Master para os outros, o que é isso? É de comer? É de beber? Tem muita gente que nem sabe o que é isso, nessas siglas, né? Agile Coach, Agile Enterprise, Scrum Master, né? Então, a gente tem muitas profissões novas hoje no mercado, né? Eu acho que o futuro é promissor, sim, cara. É um futuro, eu vejo com Eu, muitas áreas aí. é, a evolução da desenvolvimento de software foi assim, muito no início, né, como ele veio da engenharia, desenvolvimento de software, e a gente não tinha concorrência, né? Como você falou aí, do COBOL, você tinha COBOL, cara. COBOL, como eu fui Natural da Base, tinha começaram outros tipos de linguagem, mas quando popularizou o desenvolvimento de software, tá? Aí a coisa tomou uma parte assim, falei, caramba, cara, eu lembro de trabalhar de terno, amigo. O pessoal da área de TI era respeitado, porque eram pessoas trabalhar de terno, né? Pá, lembro que o negócio era assim, elitizado. Popularizou isso. Popularizou para você ver. Tem gente que trabalha na área de desenvolvimento que precisa de formação acadêmica, precisa de nível superior. E Exatamente. muita gente, eu conheço, tem gente da minha família, muito bom, É que é que mais não importante uma tem. certificação, né, do que um diploma, né, universitário para nossa Não, na área, né? realidade é resultado, né? Porque se É, você, né, ainda mais assim, se você for fazer uma prova técnica de desenvolvimento de software e o cara, pô, conhece pra caramba, ele conhece muito da linguagem que ele, e o cara consegue resolver as coisas, cara, para que eu vou querer um cara diplomado? Porque eu já tive esse problema de certificação, tá? Eu encontrei um sim. camarada meu há muito tempo atrás, ele era tester, né? Aí, Uhum. passado vários anos, passados 6, 7 anos, encontrei com ele uma certificação de arquitetura de software top. E entrei nesse lugar e estava lá. Que legal, bacana a evolução do cara, né? Só que o Sim. cara estava 3 meses para resolver um problema. Um problema, cara. Não conseguia resolver, não conseguia. 3 não, estava 2 meses, muito tempo, 3 meses. E o cara, não, tá difícil, tá aqui. E o gerente de projeto, né? Não era agilidade, o cara cobrando, cobrando. Aí o cara encheu o saco, o gerente de projeto, e falou assim: tá legal. Contratou um outro arquiteto, né? Cara, o Sim. cara em 5 dias conseguiu resolver. Experiência também, Aí, né? é. Aí o que Uhum. acontece? A certificação é muito mega importante, mas ela não vai te manter no emprego se você não tiver uma experiência, base técnica, né? Você ter todos os cenários possíveis, imagináveis ali e tudo. O cara entrou, já tinha uma vivência, né? Do que qual Exatamente. era o problema. O cara, 5 dias, né? Então, eu acho que a gente. E eu lembro muito bem ele falando comigo, isso eu não consigo.
ele não consegue entender que eu ainda não estou conseguindo entender o problema, está difícil, está difícil. E o cara acho que foi até muito legal de dar esse tempo todo. Mas aí você vê, a certificação ali, ela conseguiu que a pessoa entrasse no emprego. Exato. O meu primeiro Mas... emprego, lá em 2010, foi uma prova que eu fiz, eu passei e não tinha nem graduação, tinha ainda. A empresa me contratou, mas o quê? Pela experiência, entendeu? Eu fiz um CRUD lá na época, né? Fazia um CRUD lá, o Create, Read, Update. Aí funcionou lá o grid, aí não, tá contratado. Falei, beleza. Tem diploma? Não, não tem, mas tá contratado. Mas é legal. Bom, a parada é o seguinte, gente. Estamos chegando no final aqui, já tem 50 minutos aqui, né? São 9h51. Então, eu vou colocar agora passa rápido. Quando a conversa boa, cara, passa rápido demais. Então, galera, olha só. Você que está aqui, ó, eu estou vendo que tem gente na... Não, já tá não, tem gente no YouTube da Digital Edu. Pula aqui para a plataforma digitaledu.com.br, que eu vou colocar agora. Vou colocar agora o link, tá? Deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu ver se foi. Estou vendo se eu coloquei ou não. Vamos ver se eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar também, né? Não estou falando a beça aqui, mas deixa eu ver se eu consegui colocar direto aqui, gente. Só um instantinho, deixa eu só visualizar aqui, porque a coisa aqui não é fácil. Deixa eu pegar de novo aqui essa... Rapidinho, gente, que eu estou com... Como o Wagner hoje ele não está, deixa eu ver aqui. Cadê? E numa próxima eu conheço o Wagner também, né? Não conheço ele. Né? Vai ter. A gente vai voltar mais vezes aqui. Tá aqui. Eu já vou pegar aqui o link, né? Copiar o link e eu vou botar agora lá na plataforma. Tá, vamos ver se eu consigo agora. Acho que agora vai, hein? Foi. Então, gente, na plataforma eu coloquei agora, tá? Com vocês. Tá aí. A gente vai ficar até mais uns 5 minutinhos aqui e a gente vai terminar. E quem tiver, né, vai clicar nesse link, tá? Lá na plataforma, e vocês vão gerar o certificado de participação, que vale PDU, né, vale colégio, faculdade, trabalho, como participante, né, de adquirir conhecimento aqui sobre agilidade. Tá? E outra coisa também, se você já é cadastrado, o nome que você cadastrou vai ser o nome que vai sair no certificado. Tá? Então, para quem vai se cadastrar agora, não é da plataforma, entra, se cadastra e você põe o nome que você quer sair no certificado. Tá? Beleza? Então tá. Então, meu amigo Daniel, tem uma indicação assim, de algum livro, algum artigo, pessoas a seguir para a galera da agilidade? Você tem alguma indicação aí? Tenho sim. Bom, você, né, Y, suspeito em falar, né, que o cara é fera demais aí na agilidade. Tenho a Ana Soares ali, né, que ela aprendi muito com ela ali, né, não sei se ela está assistindo aí, queria agradecer aí por tudo que você fez aí. O LSCP, né, é um curso muito bom também que ela criou aí para a gente aprender sobre agilidade. E o Paulo Caroli, né, também conheço ele ali, sigo ele bastante nas redes sociais ali, ele acabou de fazer um livro de OKR, né, inclusive eu quero comprar esse livro. E, cara, livros, para quem está começando assim, acho legal aquele do Scrum, né, de capa vermelha, eu esqueci o nome dele, do Vale do Silício, que os caras foram fazer o livro no... Aquele faça, é amarelo ou vermelho? Que faça o dobro. Isso, tem um amarelo e tem um vermelho do Scrum. Esqueci o nome agora. Faça o dobro pelo menos metade do tempo. Deixa eu ver aqui. Tem o do Scrum que é famoso. Livro, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó. Não, a arte... a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, isso aí. Isso, do Jeff Sutherland. Isso aí mesmo. Isso mesmo, que legal. É interessante. Eu indico o Lean Incept do Paulo Caroli, né, também. E tem um seu, Ibson, que eu acabei de comprar, não chegou ainda. Aquele que você me indicou. Tem aqui, ó. Deixa eu mostrar até para a galera aí que está, ó, na audiência. Isso, tem esse aqui, ó. Jornada Ágil, além da TI.
Tá? Bem legal esse aqui. Esse é um deles. Tá? Esse aqui também é um que eu escrevi também, a Jornada Colaborativa, que fala da jornada colaborativa. Tá legal, gente? Tem outro que eu escrevi aqui, ó. Jornada de Inovação. Fez parte também, muito legal. Acho que foi o primeiro livro, não, foi o segundo livro que eu participei. Legal. Aí depois, esse aqui é o Jornada da Transição da Facilidade para Agilidade. Eu participei de vários podcasts que o Pipoca Ágil está aqui dentro, né, do livro. Tá? Tem aqui o Pipoca Ágil. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é repetido, inclusive eu tenho repetido aqui. Esse aqui eu ganhei recentemente. Onde a gente adquire e o último, na Brasport, tá, gente? Editora Brasport. Você é brasport.com.br, tá? Você vê. E, além de a gente estar chegando no finalzinho aqui, é o seguinte, para quem quiser ajudar o Pipoca Ágil lá também, eu tenho aqui uma dica, ó, mepagumcafé.com.br. Opa, até apareceu até outro ícone. Deixa eu ver aqui, não era para aparecer esse ícone, deixa eu ver aqui. Eu acabei... Cadê? Eu apareceu o ícone errado, Não, quer dizer, esse sobrepôs a página aqui, eu não posso colocar. Eu ia colocar o mepagocafé.com.br aqui, eu vou até falar com o Wagner para colocar. Acabou que eu entrei lá no ambiente do Pipoca Ágil. Mas beleza. Gente, para é o seguinte, acabamos aí, já deu mais de 5 minutos, batendo um papo maravilhoso aqui com Daniel Márcios, tá? O Santista, tá? Sobre agilidade. Santista São Paulino, tá? São Paulino? Então, mora em Santos, não, mas eu trouxe para São Paulo, mas moro em Santos. Entendeu? É isso aí, é de Santos, mas torce São Paulo. Desculpa, eu tava... Interessante Santista que eu moro aqui do lado... Eu moro do lado do Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, mas eu não torço... Né? Não sou muito ligado a isso, não. Entendi. Camarada, então quero agradecer a sua presença aqui. Não vai sair correndo, a gente vai dar um feedback muito rapidinho aqui na plataforma, tá? Eu vou fechar aqui para a galera e, ó, gente, semana que vem vai ser bem legal. Ainda não sei o convidado, vou até hoje falar com o convidado da semana que vem, se ele vai confirmar direitinho. Então, beleza. Dá um tchau para a galera aí, Daniel. Valeu pela presença. Obrigado, hein? Valeu. Valeu.